grande parte dos pais, Anderson, buscam certas escolas, certas atividades para os filhos, até para ajudar no desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto indivíduo. O que que a capoeira traz de ensinamento, não somente em questão de arte marcial, mas cultural, mas o que que a capoeira traz de ensinamento no desenvolvimento de uma criança, assim, quando os pais buscam a sua escola para fazer essa atividade? Eu vou dar exemplo de duas crianças. A primeira é o do Ian, eu chamo ele de Valente. Ele é uma criança com especial. Ele tem autismo spectrum, de ter colocar headphone e tudo, por causa que é muita sensibilidade por causa da audição. Quando ele começou em 2018, 19, aí tinha que ficar segurando na mão para fazer a ginga e começar a fazer as coisas. Aí, logo depois de um tempo, eu comecei a soltar a mão dele. Ele assustava, não, vamos embora, você tem que fazer. Eu falo em português. Eu falava inglês, o menino não entendia. Falar, caraca, eu tô falando inglês, o moleque não tá entendendo, aí fala inglês, não sei o quê. Porque eu comecei a falar em português com o moleque. Ele, ok. E estava fazendo tudo. Eu falei pro pai dele, e são indianos. Eu falei pro pai dele, eu falei assim, pô, seu filho tá entendendo mais português do que inglês, velho. Que você vai aprender quando? Ainda brinquei com o pai e tal. E o Covid aconteceu, eles ficaram um tempo sem treinar, voltaram agora. E no que ele voltou, ele falou, ó, durante o tempo todinho que meu filho, que nós ficamos em casa por causa do risco do Covid, não queríamos arriscar, ele não parou de falar, eu quero capoeira. E cantando as músicas de capoeira, todas. A gente te ama, porque ele era uma criança muito extrovertida. Muito. Tinha medo de falar com outra criança. Hoje, por causa depois que o pai dele trouxe a minha, isso é um testemunho que o pai dele me deu, ele brinca corretamente com tudo quanto é criança, com os primos. Ele virou uma criança normal. E eu não dou aula para ele em uma classe separada. Eu dou aula para ele no meio das crianças normais. Que eu vejo que ele é mais inteligente do que nós. E aprende. Mano, ele me deu um martelo outro dia no braço, eu falei, caraca, meu, que chute. Putz, doeu. Ele é forte e tal. Quer dizer, ele desenvolveu de uma maneira incrível na escola, na música e tudo. Ele falou, o pai dele falou, depois que trouxe para capoeira, ele teve um desenvolvimento acadêmico e social e de saúde que eles estavam buscando. Ele não faz nem, além da natação, ele faz capoeira. Pronto. É o que o pai coloca ele para fazer. Só os dois. Não faz mais nada. E o outro menino é o Matias. A mãe é brasileira, o pai é peruano. Ele chegou com 4 anos de idade. Ele é o marimbondo. Ele chegava na porta daqui da classe aqui. Na hora que ele entrava, ele abria o bico. E ficava chorando 60 minutos. Que classe de criança, 60 minutos. Chorando, 60 minutos chorando. Falar, caramba, o que eu vou fazer com esse moleque? Não para de chorar. E depois de um mês, eu virei para ele, na hora que ele chegou na porta, eu falei assim, ó, se você for chorar, você vai embora para casa. Ele me olhou assim, sério. Eu falei, não, tô falando sério, se você chorar, pode ir embora. Eu não quero menino chorão aqui. Se você não for forte e corajoso, vá, pode ir embora. Ele virou para a mãe dele e falou assim, mãe, eu sou forte e corajoso. Entrou, nunca mais chorou. Era um menino medroso. Hoje é um menino elétrico, corre para lá e brinca com todo mundo. E tinha medo de brincar com as crianças. Então a capoeira, ela te ajuda a ter autoconfiança e encarar o mundo. Não porque você vai ser um valentão e brigar com qualquer um. É porque você vai ter confiança que você pode fazer as coisas. Que o mundo não vai te engolir vivo. Que você pode ir em qualquer lugar e você vai ser bem recebido. E assim tem sido com o Ian e tem sido com o Matias. E outras crianças também.
É até interessante você falar sobre isso, porque a gente sabe que a criação aqui nos Estados Unidos ela é muito diferente da criação do Brasil. E como É, você é professor, você lida com crianças, então tem toda essa questão pedagógica de trabalhar com as crianças e tudo. Você já pegou crianças assim que tinham outros problemas assim pessoais devido à criação, às vezes os pais não dão muita atenção e que às vezes você teve que trabalhar mais firme com essas crianças aí na sua escola? sim, eu tive, mas aí os pais foram e tiraram. Sério? Por quê? Foi. O menino ele não tinha respeito nenhum. Nenhum respeito. 5 anos de idade, mandando no pai e na mãe. Aí um dia ele entrou bem aqui, fez uma malcriação pros pais, eu falei assim, qual é a tua? Aqui não é cada mãe do Lona, não, rapaz. Se você não respeita teu pai e tua mãe, você pode ir pra casa. Faz-me um favor, senta bem ali agora, você não vai participar. Ele começou a chorar, chora sangue, aí você vai ficar aí. Você tem que aprender a respeitar teu pai e tua mãe em primeiro lugar. E aqui você me respeita, aqui eu sou seu pai e sua mãe. Porque eles assinaram um documento, eu sou responsável por você. Enquanto você estiver dentro dessa sala, eu sou teu pai e tua mãe. Porque o que acontece contigo é minha responsabilidade. Aí passou uns 20 minutos, ele parou e falou assim, vamos praticar agora? Vai ali e pede desculpa, perdão para teu pai e tua mãe agora. Aí foi lá, perdão, tal, veio, participou com as crianças e tal. No outro dia, na outra aula, de novo, ele vem, faz uma outra malcriação, faz uma outra arte aqui comigo. Eu falei, mais uma vez eu vou te expulsar da minha escola. E a mãe viu. Eu virei para a mãe dele e falei assim, olha, eu brinco, eu amo criança, mas eu não vou respeitar, ser desrespeitado por seu ninguém, especialmente seu filho, que você não está dando educação. Aqui é para ser educado e tem que ter educação. Se a senhora não gosta, pode ir embora. Aí passou 2, 3 meses, parecia tudo bonito. Aí, vou sair de férias, nós vamos para Cancún. Depois de Cancún, nunca voltou. Aí eu falei com um amiguinho dele, que começou com ele, falei, o que aconteceu com fulano? Tá, olhar. Os pais dele preferiram colocar ele no kickboxing, que é menos difícil. Aqui é muito, ele falou que é muito difícil, que tem que aprender música e língua, e você é muito rígido. Aí eu falei assim, o menino de 5 anos falou, eu falei assim, foi isso mesmo? É isso que ele falou para mim, que o pai dele falou para ele. E criança não mente, então. Criança não mente. Eu falei, e você? É um outro russo também. Eu amo você, eu amo estar aqui. Eu aprendo muito com você. E ele fica me repetindo. Eu tô falando com você, ele vai falar, eu tô falando com você. Ô caramba, ô caramba. Então ele fica me copiando, cara. E chega em casa falando português. E sai daqui falando português. Então, e os pais amam. Os pais, que eu chamo atenção no menino, o pai fala assim, aí ele olha pro pai dele, o pai dele, olha pra mim não. Ele que é o mestre, ele é o professor, ele é o dono aqui, ó. Esse é o papel, a responsabilidade dele. Não, volta lá, se vira com ele. O pai e a mãe fazem isso. Então, todo pai e mãe que entra aqui, eu falo isso, é assim, 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 assado. Você quer assistir a aula, você vai assistir a aula, mas eu sou o pai e a mãe aqui dentro, eu sou a lei. Porque se ele não respeitar bem aqui, lá fora ele não vai respeitar, dentro da tua casa ele não vai respeitar, e aí vai estar mais uma criança sendo criada, como hoje em dia é, dando na cara dos pais. Infelizmente acontece muito isso aqui, né? Então eu vejo pelo Brasil, tem as coisinhas que colocam de figurinhos no Brasil, né? Antigamente, a gente ia para reunião de pais e filhos e a gente levava cacete dos nossos pais porque fez errado. Hoje em dia, os pais indo brigar com os professores que estão fazendo certo. Porra, isso aí tá errado. E principalmente se falando aqui dos Estados Unidos, né, rola toda uma preocupação com essa questão de crianças aqui, né? E você sendo um adulto, professor, quais cuidados você tem para... eu sei que você não tem nenhuma intenção, assim, de fazer mal para uma criança nem nada, mas para não ficar mal interpretado, quais cuidados você tem, assim, trabalhando com crianças? Porque, por exemplo, falo no meu caso, quando eu vejo uma criança, eu saio de perto, porque eu sei que aqui tem toda essa mal interpretação. Uma vez eu vi uma criança falando português no Havaí. Tava eu mais 2 amigos, ele e ela. Aí ela chegou assim, vocês falam português, vamos sair de perto dessa criança? Porque aqui tem toda essa má interpretação de achar que vai fazer mal, e tem os malucos que faz mal mesmo. Mas como que é para você fazer o seu trabalho enquanto professor e ter todo esse cuidado, essa preocupação legal
de às vezes não ser mal interpretado? Assim? Como que você faz isso? Eu tenho uma regra comigo, não importa se é criança, adolescente, adulto já é um pouco diferente, mas mesmo assim, muito cuidado, especialmente com mulheres. Porque aqui na América tudo se torna assédio sexual, especialmente sendo de outra cultura. A gente pode falar, para nós está sendo uma brincadeira, está sendo uma gracinha, para eles estão levando como assédio sexual. Então isso é um problema muito sério que nós temos na América. O choque de culturas. Com criança, eu não tenho, a minha regra é os pais têm que estar presentes. Se o pai quer deixar bem aqui e dar uma caminhada, também pode. Não tem nenhum problema, porque eu sempre tenho 1 ou 2 ou 3 adultos no salão comigo. Pela segurança das crianças e pela minha segurança. Porque todo mundo inicialmente coloca que não tem nenhum problema de saúde. Mas e se a criança dá uma desmaia, dá uma convulsão? Alguém tem que ligar para o 911, para a polícia, para a ambulância chegar. Eu tenho que saber os primeiros socorros. Tem esse primeiro lado, que é o lado da segurança da criança. O lado da minha segurança, eu sou bem restrito. Como brincar com as crianças. Como lidar com o adolescente. Com as criancinhas, já é um pouco mais diferente. Querem vir, me abraçam, pulam em cima de mim para brigar comigo. E porque fica na parte da brincadeira, né? Mas eu tenho um limite. Eu tenho uma linha onde eu eu não brinco assim, eu não brinco acolá. Tem criança que quer vir dar soco na tua bunda, ou fazer assim, para na hora. Se fizer de novo, vou te mandar embora. Eu não brinco dessa forma. Eu não dou esse direito. Eu brinco, mas eu não dou direito de certas brincadeiras. Entendendo? Então, eu sempre tenho uns pais perto comigo. E as crianças, elas me respeitam bastante. Uma ou outra que tive um incidente dessa forma, que eu briguei com as crianças e briguei com os pais. Que vocês têm que educar seus filhos melhor, porque isso não é brincadeira que você faz com adulto. Nenhuma criança com a outra. Porque depois sai um bafafá e quem é culpado é o adulto, não é a criança. Então, se for para continuar dessa forma, não volte mais, por favor. Pode ir embora. Eu já expulsei uma pessoa daqui já, dessa forma. Sério? Já, não por esse motivo, mas já expulsei da minha academia. Por falta de respeito a mim. Porque eu sou um homem em primeiro lugar. Segundo, eu estou fazendo o meu trabalho que eu amo para sustentar minha família. Então, eu dou respeito para me ser respeitado. Houve incidentes, como eu falei, incidentes no passado, pelo choque de cultura, de eu falar uma gracinha, ou uma brincadeira brasileira, e a pessoa levar como um assédio, ou levar como um desaforo, como uma afronta. Sim, não vou negar, já aconteceu. Aí eu tenho que me explicar, tenho que pedir desculpa, né? Assim, essa foi a intenção. Mas até você explicar que focinho de porco, tomado não é focinho de porco, você levou choque. É complicado. Entendendo? Então, é uma área muito delicada, mas eu faço com o maior amor e carinho, respeito, porque eu não tenho medo dessa... É que nem você, é tipo assim, eu sou latino aqui nos Estados Unidos, eu sou, vou te falar, sul-americanos, você é mais escuro do que eu, você é mais negro do que eu, mas eu também sou negro, ok? Se a gente for andar com medo da polícia... se a gente for andar com medo da polícia, o que a polícia vai? A polícia vai te abordar. Então você não pode andar com medo da situação. Aqui todo mundo acha que eu sou dominicano, mano. Ou porto-riquenho, ou marroquino. E aí? Eu já fui abordado pela polícia várias vezes. Só que nós, brasileiros, sabemos como respeitar a autoridade. A maioria das pessoas que crescem nos Estados Unidos quer bater de frente com a autoridade. Aí dá merda. No Brasil também já fui abordado. Que nem você deve ter sido mão na parede. O que eu fiz? Mão na parede. Eu não estou pensando o que você fez. Por incrível que pareça, eu já fui abordado 3 vezes no Brasil, com arma e com tudo, e aqui eu nunca fui abordado. Eu já fui aqui e lá, e aí? E a galera às vezes fala que tem mais racismo aqui, mas eu vi diferente. O Jorge eu não vejo nem...
desculpa, antes de você fazer a pergunta do Jorge Ferreira, eu não vejo muito como racismo, eu vejo como discriminação. E aí isso é uma coisa que, tanto aqui quanto no Brasil, a gente tem que entender o que é discriminação e o que é racismo. O racismo, ele vai vir e vai machucar você pelo que você é. A discriminação, ela vai te discriminar pela sua cor, pela sua religião, pela sua classe social e pela sua classe de educação. Porque aqui existe racismo, que recente aconteceu, de um polícia normal parar um capitão do exército, sem nenhuma razão. Aconteceu aí em Nova York? Não, aconteceu em Minnesota. Ah. E sabe o que aconteceu com o policial que já estava 3 meses para se aposentar? Foi mandado embora, perdeu a pensão inteira e está na cadeia federal. Porque foi racismo contra um oficial do exército. Você já chegou a sofrer alguma situação de racismo, preconceito aqui nos Estados Unidos? Já. Conta pra nós. Como de quê? Xenofobia, racismo, preconceito. Você passou alguma coisa? Já, especialmente quando eu era mais jovem, por ser brasileiro. Eu não sou hispano, não sou americano, eu sou brasileiro. O que aconteceu? Conta pra nós. Não, tava que eu me lembro, eu estava no parque jogando handball, né? Que é squash com a mão. Eu era o único brasileiro e a maioria do pessoal tudo dominicano ou negro-americano. E eu era muito amigo com os dominicanos. E chegou um outro grupo de mexicano, colombiano, essas coisas. E um deles me conhecia e falou: olha aí o brasileiro penderro. Aí eu falei: penderro é tua mãe, que estava comigo ontem à noite. Aí começou. Aí eles começaram a me insultar, porque eu sou brasileiro, eu não sou hispano, eu não sou latino, eles consideram como sul-americano, eu não sou nada, eu falo o espanhol errado e tal, e começaram a me malhar e tal. Aí até que os negros americanos, que amigos meus, perguntaram: o que está acontecendo antes? Eu falei assim: estão falando isso. Aí a negrada não pensou 2 vezes, já saíram em cima dando soco nos caras. E falaram, expulsaram os caras do parque, e falaram: aqui vocês não vão fazer racismo com ninguém, não. Não é com nós, não é com o brasileiro, não é com o dominicano, que basicamente era um grupo que a gente se juntava no parque todo dia para jogar. Então a gente defendia um outro, não vinha ninguém de fora para fazer bagunça no parque. Vinha para competir. A gente apostava quem ia ganhar, né? Fazendo o handball. Mas não para esse tipo de afronta. E aí os dominicanos também já pularam em cima também. Aí a gente saiu dando patada em todo mundo do parque. Os caras nunca mais voltaram no parque, naquele parque para jogar, fazer nenhum tipo de atividade. Então, na escola, a mesma coisa. Tu é um brasileiro penderro. Brasileiro, o que é brasileiro? Se não fosse pela Espanha e outros países, vocês não ia ter Portugal, não ia ter o Brasil. E o que é Brasil? O Brasil é o lixo de Portugal. Aí, como eu já passei por algumas já. Aí eu tenho que, por conhecer, eu sou uma pessoa que eu gosto de história, aí eu descarrego em cima um pouco da história, que a pessoa fica: foi exatamente, né? Você pode ter seu racismo comigo, mas eu sou mais educado que você. Em ambos lados. Educação de pessoa e educação de escola. E você é o quê? Um burrinho, né? Do Shrek? Aí começa. Aí não para. Quando eu começo, eu não paro. Tá, um amigo meu fala pra mim: quando você abre a boca, acabou. Não deixa você fazer malhar, não. Quando você começar a malhar, primeiro acabou.